Irmãos, bom dia. Que bom estar falando com os irmãos, trazendo aí para o coração dos irmãos uma palavra que venha também do coração do nosso Deus. Eu queria tomar a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo de número 6 também, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Esse texto é parte dos ensinos de Jesus Cristo para nossas vidas, neste capítulo 6. Se observarmos bem, o capítulo 6 desse livro, Jesus já começa falando da prática da justiça. Ele nos ensina a ter uma vida piedosa. Ele, logo em seguida, fala sobre uma vida de como dar esmola, de como poder ajudar o seu próximo. Logo no versículo 5 até o versículo 8, Jesus Cristo fala de como devemos orar. E aí ele nos ensina como não devemos errar dentro da oração. Também ele nos ensina no versículo 9 até o versículo 15 de como ter uma vida de oração, o verdadeiro padrão de oração, o verdadeiro perdão, o coração piedoso diante de Deus. Também nos ensina do versículo 16 ao 21, ele fala de uma vida de jejum, de quebrantamento. Nos ensina de como ter uma vida de luz e não de trevas na presença de Deus, dos versículos 22 aos 23. Fala do versículo 24 para nós de como amar apenas a Deus e não servir a dois senhores. E do versículo 25 até o final do capítulo, ele fala de como confiar em Deus, não ter ansiedade, não ter uma vida de ansiedade. O que é importante é que nós temos plena convicção, meus irmãos, de que Deus está no controle de tudo o que acontece na vida do ser humano. Quer seja na vida da humanidade, quer seja na vida de uma cidade, de uma família, de uma pessoa individualmente, na vida de um povo, tudo está sob um absoluto rigoroso controle de Deus. E tudo que Deus faz é visando um propósito santo de manifestar a sua glória, de manifestar a sua bondade, de manifestar a sua majestade. Nós encontramos no livro de Lucas este mesmo texto, um texto paralelo, e lá Lucas nos informa que Jesus Cristo estava atendendo o pedido de uns discípulos. Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus então ensina os discípulos a orar. A Bíblia nos estimula a orar o tempo todo. E o que é interessante é que ela nos diz que nós não sabemos como orar. No livro de Romanos, no capítulo 8, Paulo diz que o Espírito Santo que habita dentro de nós, este intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Também aprendemos na palavra do Senhor que o Deus Todo-Poderoso não está com suas mãos encolhidas, nem seus surdos, seus ouvidos, para que não possa ouvir as nossas orações. Ele quer nos responder as orações. Então, como orar se não sabemos como orar? Simples, meus irmãos. Precisamos aprender com Jesus, neste capítulo, aqui no versículo 6, como orar. Em primeiro lugar, ele ensina para nós, quando ele diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Precisamos resgatar a nossa vida de oração, ter um lugar para comungar com Deus, para falar com Deus, para glorificar o nome de Deus. Segundo lugar, ele nos fala do resgate da nossa comunhão, quando ele diz assim: entra no seu quarto e o seu pai, que estiver em secreto, te recompensará. Quando dobramos o nosso joelho, o Espírito Santo dobra junto conosco e ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. Ele transforma a nossa oração numa oração verdadeira diante de Deus. E isso traz o consolo, traz o conforto, traz a nossa comunhão com o nosso Deus. Terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui nesse texto a como resgatar as nossas vidas de oração, que ela não é em vão. Nossas vidas de oração não é em vão. O Senhor nos informa na palavra dele que ele está atento a toda oração que fazemos. Ele responde às nossas orações, Deus quer nos responder. Deus se preocupa com aquilo que você pensa, com aquilo que você teme, com aquilo que você busca,
com aquilo que você quer para a sua vida e para o reino dele. Meus irmãos, se vivermos numa vida de oração, conforme os ensinos deste capítulo, e eu te peço que medite nesse capítulo, Deus trará para a sua vida uma vida piedosa, uma vida de consagração. Busca o Senhor, em nome de Jesus.